Olha só essa chapa de aço. Fala a verdade, ela não é uma beleza? Agora, como faz para produzir um aço assim, tão bem feito quanto esse daqui, com propriedades mecânicas tão boas? Você sabe? Pois você vai aprender na nossa teleaula de hoje. Você vai ver nessa teleaula de materiais como é que se faz para melhorar as qualidades do aço. Você vai conhecer os elementos de liga que fazem um aço de alta qualidade e como a presença de outros elementos, o manganês, o fósforo, o enxofre, deve ser controlada quimicamente na produção do aço. A produção do aço hoje em dia é muito sofisticada. Com a tecnologia empregada na produção de ligas, é possível desenvolver aços especiais, como, por exemplo, esses usados na fabricação de foguetes, aviões, carros de corrida, e até nos karts. Já sei. Já sabe o que é, Ed? Já sei como a gente vai encontrar um aço especial para construir o nosso kart. Ué, vai falando. A gente vai pesquisar a liga mais adequada. Liga? É. A gente precisa pesquisar quais os outros elementos que, misturados ao aço, vão ajudar a gente a ter a liga para o material que a gente quer. E você já tem alguma pista sobre essa liga? Não, mas eu sei que numa liga, um elemento fica dissolvido um dentro do outro como se eles fossem um só. Você que acompanha as nossas teleaulas não vai ter dificuldades para entender que liga de metais é o que os químicos chamam de solução sólida, ou seja, mistura completa dos átomos de dois metais, que acontece durante a fusão, quando eles estão no estado líquido. E essa mistura completa permanece firme, mesmo depois que o metal passa para o estado sólido. E por onde é que você vai começar a pesquisa, Ed? Pelas soluções sólidas. Soluções sólidas? A gente já ouviu falar disso numa outra aula, não? Você tá por dentro? Uma solução sólida de metais é formada de dois modos: pela substituição do elemento do metal base por um átomo de outro elemento, ou por um outro átomo bem pequeno que entra nos espaços vazios dos átomos do metal base. Quando a substituição do elemento acontece, pode ser qualquer um? Não. Eu já li que o tamanho dos átomos dos dois metais deve ser parecido. Além disso, os dois metais devem ter propriedades eletroquímicas parecidas. Mas o mais importante é o outro caso, o do átomo pequeno. Com um bom exemplo, você vai entender esse tipo de solução sólida rapidinho. Um bom exemplo desse tipo de solução sólida é o aço carbono. Ele é uma liga de ferro com pequenas quantidades de carbono, no máximo 2%. Olha só o que acontece com essa liga dentro do aço. E acredite se quiser. Dentro do aço, o carbono se junta com o ferro e forma um composto chamado carboneto de ferro. Essa é uma substância muito dura. É ela que dá a dureza do aço, aumentando sua resistência mecânica. Essa liga de ferro e carbono é a campeã de popularidade na indústria mecânica. Na verdade, ela é a mais importante na construção de máquinas, equipamentos, estruturas e veículos. Pô, um aço como esse aí tem que ser purinho, purinho, né, Edgar? Que purinho o quê? As impurezas são importantes na produção do aço, tanto é que elas fazem parte do processo. Como é que é? É isso aí. As impurezas como manganês, silício, fósforo, enxofre e alumínio fazem parte da matéria-prima na produção do aço. Ah, mas essas aí não são impurezas. Neuza, quando um elemento vem junto com o outro numa matéria-prima em pequenas quantidades, eles são chamados de impurezas, compreende? E quando eles não vêm junto numa matéria-prima, eles também podem ser acrescentados para provocar uma reação química. Ah, como a desoxidação, por exemplo. A gente já viu isso, lembra? Mas eu não sabia que as impurezas eram tão importantes na produção do aço. Tão importantes que vale a pena até a gente estudar algumas delas. O manganês é a impureza encontrada em maior quantidade no aço. Ele chega até 1,65% da sua composição. Ele é muito útil na desoxidação do metal líquido e também ajuda a aumentar a forjabilidade do aço, a melhorar sua temperabilidade, sua resistência ao choque e limite elástico.
Se você não entendeu muito bem o que é forjabilidade e temperabilidade, preste bem atenção, porque agora nós vamos colocar tudo isso em outras palavras. Forjabilidade quer dizer que o metal tem capacidade de ser forjado. Temperabilidade quer dizer a capacidade que o metal tem de endurecer quando passa por um tratamento térmico chamado têmpera. Tá legal. Vamos ver agora mais uma impureza que vale a pena para o aço, o alumínio. O alumínio também é usado na desoxidação do metal líquido. Ele é muito útil para diminuir o desprendimento de gases que agitam o aço na hora que ele está ficando sólido. Quer dizer que o alumínio é o calmante do aço, é? Como assim calmante? Calmante, uai. Porque diminuindo o desprendimento de gases, o aço se agita menos. Mesmo! O alumínio é o calmante do aço. Bom, agora o fósforo não, né? O fósforo, ele não é adicionado, ele é impureza mesmo. Vamos conferir? A quantidade de fósforo presente no aço deve ser controlada, porque o fósforo deixa o aço ainda mais duro. Por causa disso mesmo, o aço fica mais frágil a frio. Quer dizer, a peça com valores indesejáveis de fósforo quebra facilmente, mesmo estando a temperatura ambiente. Por isso, o teor desejado de fósforo no aço deve ser de, no máximo, 0,04%. 0,04%. Deve ser difícil controlar as impurezas no aço. Olha, eu estava vendo aqui, no caso do enxofre, o teor máximo permitido é de 0,05%. O teor de enxofre deve ser de, no máximo, 0,05%, porque o enxofre pode se combinar com o ferro, formando sulfeto de ferro, e com ele o aço quebra facilmente ao ser laminado, vergado ou forjado. Por isso mesmo, muitas vezes os profissionais da siderurgia acrescentam manganês ao aço, para que ele se combine ao enxofre e não ao ferro. Manganês com ferro dá sulfeto de manganês. Manganês, enxofre, fósforo, alumínio. O que mais está faltando, hein, Edgar? Tá faltando o silício. O silício é acrescentado ao metal líquido para ajudar na desoxidação. Ele está presente num teor de até 0,6% no aço. E não exerce grande influência nas suas propriedades. O silício serve também para evitar que se formem bolhas no lingote. Você lembra o que é lingote? Vamos colocar em outras palavras? O lingote é o metal fundido no formato de grandes barras. Dizer que por trás de um lingote tem um monte de processos químicos e que além dessas composições químicas que você acaba de ver, ainda tem outras, as chamadas inclusões não metálicas, que também são formadas por alumínio, enxofre, silício e manganês. Existem várias dessas inclusões não metálicas, como a alumina, os silicatos e os sulfetos. E a ação de todas essas impurezas deve ser conhecida para que se possa controlar integralmente o resultado da fabricação do aço. Todo esse esforço, toda essa tecnologia serve para melhorar a resistência mecânica do metal. E os principais processos da fabricação do aço que você já conhece servem exatamente para isso. Eles melhoram o material. 3 processos básicos melhoram a resistência mecânica de qualquer metal. Os processos de fabricação por conformação mecânica, como a prensagem e a laminação, por exemplo. O tratamento térmico é outro modo de melhorar a resistência com o aquecimento e o resfriamento sob condições controladas. Ou pode ser acrescentado um elemento de liga, que também aumenta a resistência mecânica. Esse negócio de elemento de liga não está muito claro para mim, não. Afinal, todo aço tem misturas. Quando ele é considerado um aço liga? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Quando a quantidade de elementos presentes no aço é muito maior do que a encontrada no aço carbono comum, a gente tem o chamado aço liga. E quando a adição de elementos
ajuda o aço a melhorar suas propriedades mecânicas, também temos um aço-liga. O aço-liga é considerado de baixa liga se tiver até 5% de elementos de adição, enquanto o aço de liga especial deve ter sempre mais do que 5% de elementos de liga. Os elementos de liga mais adicionados são o níquel, o manganês, o cobre, o cobalto, o cromo, o silício, o tungstênio, o molibdênio e o vanádio. Para se obter um aço-liga, podem ser adicionados mais de um desses elementos, sendo que cada um desses elementos provoca um resultado diferente no aço. A gente ainda não viu que resultado, que mudança nas propriedades cada um desses elementos de liga leva para o aço. Você sabe, Edgar? Não, mas tem uma tabela que mostra isso direitinho. Ah, é? Onde? Essa tabela você vai encontrar na aula que está no seu livro do Profissionalizante Concurso de Materiais. Portanto, no final da nossa teleaula de hoje, vale a pena dar uma boa estudada no livro. Agora, está na hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nesta teleaula, você viu que os elementos de liga são os que formam uma solução sólida com o aço. Você viu quais são os elementos mais comuns na composição de um aço e o que a presença de cada um deles significa para a resistência mecânica do produto. Viu ainda que é a proporção de cada elemento na solução que caracteriza um aço-liga. Viu só? Viu quanta tecnologia, quanto conhecimento dentro de uma chapa de aço? E você ainda vai aprender muito mais, até chegar ao ponto em que nenhum metal usado na indústria será um mistério para você. É só acompanhar as nossas teleaulas, estudar no livro e fazer os exercícios. Bom, por hoje chega que já deu para a bola, não é? Até a próxima, um grande abraço. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.